E aí, pessoal, beleza? Libertário03 aqui, o meu nome é Caio. Para quem não me conhece, esse é um canal austro-libertário, aqui a gente fala sobre economia, filosofia, política e ética por uma perspectiva libertária. Como está sendo padrão aí nos últimos dias, o assunto de hoje, leitura comentada do livro Uma Teoria do Socialismo e do Capitalismo. Essa é a parte 6 agora, dessa vez eu acertei, no vídeo anterior eu fiquei na dúvida. A parte 6 do capítulo 6, como se trata de uma leitura comentada. Recomendo fortemente que você assista as partes anteriores, né? Porque, bom, o livro já passou da metade, em número de capítulos e páginas também. Então, checa na descrição. Você vai encontrar o link da playlist, o link para a compra do livro e o link para download do livro. Se você quiser comprar, você pode comprar através da Amazon. Se você quiser baixar, você pode baixar através do site do Instituto Rothbard. Um salve aí para os Simão Quioca, sempre fazendo um trabalho notável em defesa da liberdade e da propriedade privada no Brasil. Ao contrário do Instituto Mises, né, que só defende, enfim, porcaria basicamente. O verdadeiro Instituto Mises reina no Instituto Rothbard. Vamos lá, na descrição também, o que você encontra? Lá tem os links para apoio do canal através de Bitcoin, Nano e Shitcoin, a moeda estatal. Eu peço encarecidamente que você se inscreva no canal, o canal está quase batendo 300 inscritos. É uma marca simbólica, então me ajuda aí. Se bater 300 inscritos até a segunda-feira da semana que vem, eu faço um vídeo aí analisando o filme 300, como um especial aí de 300 inscritos. Enfim, também na descrição, links para as redes sociais alternativas do canal. Telegram, Twitter, Instagram, enfim. Segue lá porque assim, mesmo que você notifique o canal, coloque o sininho ativado, que é muito importante também, às vezes o YouTube não te notifica dos vídeos por algum motivo, ou perde a notificação, enfim. Nas redes sociais tem lá, eu sempre aviso quando sai vídeo, posto o link do vídeo, então você vai ser notificado. Então, como eu falei, é a sexta parte do capítulo 6, eu vou continuar da página 117, que foi da onde eu parei no último vídeo, na metade dela, né, no caso, que é quando o Hoppe começa a falar da análise econômica. Quebrei essa parte em duas, ficou um pouquinho maior, peço desculpas, mas enfim, é a complexidade do capítulo. É por isso, inclusive, que eu vou fazer, já anunciando aqui, uma live no domingo do capítulo 7, porque o capítulo 7 ele é ridiculamente grande, em termos de, não muito assim, páginas, mas em termos de abrangência de conteúdo. Afinal, é o Hoppe fundamentando a teoria ética dele, que é a teoria ética na qual eu baseio a minha defesa do anarcocapitalismo. Eu sou um hoppiano, então, só que eu ainda não tenho um vídeo assim no canal, um videozão explicando essa coisa. Vai ser a live de domingo. Eu tô vendo se eu chamo alguém pra colar também, pra ajudar a explicar essas coisas. Não tenho ninguém definido ainda, mas acredito que até domingo eu deva conseguir. Então, se eu conseguir, eu aviso nas redes sociais. Novamente, sigam as redes sociais, por isso que é importante. Vocês ficam sabendo de coisas antes de acontecerem. Enfim, sem mais enrolações, vamos entrar aí na leitura comentada, que é para isso que vocês vieram no vídeo. A análise econômica, e, em particular, a análise econômica do socialismo, tem como fundamento esse conhecimento a priori do significado da ação, tanto quanto seus componentes lógicos. A análise econômica a análise econômica consiste essencialmente de 1. Um entendimento das categorias da ação e uma compreensão do significado de uma mudança no que tange a valores, custos, conhecimentos tecnológicos, etc. 2. Uma descrição de uma situação na qual essas categorias assumem um significado concreto, onde pessoas específicas são identificadas como agentes, com objetivos específicos definidos como seus meios de ação, com objetivos definidos e identificados como valores, e coisas específicas definidas como custos. E só uma questão aqui, valores, o Hoppe está querendo dizer, não quer dizer tipo assim um valor moral, um valor financeiro, é mais um valor no sentido do subjetivismo mesmo, do valor, da teoria mengeliana, que é tipo assim, você valoriza mais uma ação do que outra. Isso tem como calcular em valor monetário? Não tem, e esse é justamente um dos argumentos centrais contra o socialismo. Por causa que você não consegue matematizar, calcular a ação humana, vamos colocar assim. E 3. Uma dedução das consequências oriundas da realização de alguma ação específica nessa situação, ou das consequências que afetam um agente, se essa situação for alterada de alguma forma específica. E essa dedução deve produzir conclusões válidas a priori, contanto que não haja nenhuma falha no próprio processo de dedução e, sendo dadas as situações e mudanças introduzidas, e a mudança a priori, conclusões válidas sobre a realidade da situação e da condição, da forma que foi descrita, possam elas mesmas ser identificadas como reais, porque assim as suas validades, em última instância, remeteriam à validade incontestável das categorias da ação.
E aqui eu vou pegar a nota 116 aqui, que é do começo do parágrafo. O caráter a priorístico do conceito de ação, que eu não falei no vídeo anterior, mas é importante para complementar. Ou seja, a impossibilidade da refutação da proposição que o homem age, e agir inclui as categorias já explicadas, pois mesmo a tentativa de refutá-la seria por si só uma ação, tem seu complemento no campo da epistemologia, na lei da contradição e na hipótese impensável de sua negação. A respeito dessa lei, B. Blanchard escreveu que negar a lei significa que ela é falsa em vez de verdadeira. Uma vez... negar a lei significa dizer que ela é falsa em vez de verdadeira. Que sendo falsa, a exclui de ser verdadeira. Mas essa é a própria coisa que é supostamente negada. Não se pode negar a lei da contradição sem pressupor sua validade no ato de negá-la. B. Blanchard, aqui o nome do cara, Reason and Analytics. Página 276 para quem quiser pesquisar aí. De fato, como observou Mises, a lei da contradição está implícita na epistemologicamente mais fundamentais axioma da ação. E aqui ele de novo referencia o Fundamento Último da Ciência Econômica, página 35. Eu quero trazer um dia esse livro para o canal, porque ele é bem complexo também. Sobre a relação entre praxeologia e epistemologia, ver também o capítulo 7, nota 5. Enfim, jogando mais para frente. Vamos lá. Acho que ficou claro aqui, né? O que o Hope está querendo colocar aqui. Quando você está fazendo um ato, é o que eu coloquei na parte anterior, você está fazendo um ato de discriminação contra as outras ações. De novo, eu não estou falando de discriminação no sentido de preconceito contra qualquer tipo de pessoa. Estou falando no sentido que assim, eu escolhi fazer uma coisa, a coisa A, e portanto eu não posso fazer a coisa B, C, D, porque, de novo, eu sou um único indivíduo, meu corpo é escasso, eu não consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu não posso, por exemplo, sei lá, gravar esse vídeo e jogar videogame ao mesmo tempo. Não tem como, eu não posso, sei lá... Deixa eu ver outra coisa aqui que seria impossível. Gravar esse vídeo e estar na rua ao mesmo tempo. Não tem como, eu teria que estar fisicamente aqui na frente da câmera gravando esse vídeo. Não poderia ir dar uma volta e continuar gravando esse vídeo. Só ficaria a tela aqui gravando e ninguém na frente dela. Então não faria sentido. Então é uma questão. Vamos lá, vamos seguir aqui. É ao longo desse caminho metodológico que na discussão anterior do socialismo a conclusão foi derivada. Por exemplo, da hipótese de que se o trabalho executado por um agente não for, em si mesmo, o seu objetivo de ação, mas somente os meios para se atingir o objetivo da produção de renda, e se essa renda for reduzida contra sua vontade, mediante tributação, então aumentou para ele o custo de execução do trabalho, enquanto o valor de outros objetivos alternativos podem ser perseguidos por meio de seu corpo e, em termos relativos, do tempo que passou. E, portanto, isso deve resultar em redução do incentivo para trabalhar. Também ao longo desse caminho metodológico, a conclusão obtida, como uma conclusão a priori, foi que, por exemplo, se os usuários atuais dos meios de produção não têm direito de vendê-los pelas ofertas mais altas, então não se pode estabelecer os custos monetários envolvidos. Me perdi aqui. Não se pode estabelecer os custos monetários envolvidos na produção que é efetivamente produzida com eles. Isto é, o valor monetário das oportunidades anteriores, por não utilizá-las de forma diversa. E não se pode garantir por mais tempo que esses meios sejam realmente empregados na produção daqueles bens considerados como sendo mais altamente valiosos pelos agentes no início de seus esforços produtivos. Portanto, deve acontecer uma redução da produção em termos do poder de compra. Ou seja, o que o Hope está colocando aqui? Basicamente ele está dizendo assim, que você diminui o incentivo para trabalhar se você está sendo tributado. É aquela coisa. Vamos colocar assim que o cara tem um salário de 6 mil, ele é tributado 10%. Trabalha 8 horas. Ele quer ganhar exato 6 mil. Então ele teria que aumentar o salário dele para 6.600. Vamos arredondar, 6.600 e uns pouquinhos, 6.000 e alguma coisa, ele vai ficar com 5.940, mais ou menos. Então quase 6 mil que ele quer. Então ele vai ter um aumento de 540 reais no salário e fala, 60 reais aí não compensa. Só que vamos colocar que para fazer isso ele tem que trabalhar mais 3 horas por dia. E aí a pessoa fala, cara, 3 horas por dia, pô, complicado, não vou fazer isso não, tá bom, aqui minhas 8 horas. Então você diminui o incentivo da pessoa para trabalhar um pouco mais, para poder fazer um pouco mais de dinheiro, ou simplesmente para trabalhar de maneira geral, porque
Uma das formas que o socialismo diminui o incentivo para trabalhar, por exemplo, é o que o Bolsonaro está fazendo, distribuindo dinheiro gratuito para todo mundo, falar, ei, pega aí, que é dinheiro? Pega dinheiro aí, tá ok? Dá dinheiro para todo mundo, a pessoa ganha 600 conto aí, mais ou menos, ganha o Bolsa Farelo, né, como ele chamava quando ele era candidato, agora ele chama de Auxílio Brasil, pra você ver como que o discurso político muda. E aí ele dá o Bolsa Farelo aí pra galera, o pessoal não trabalha, porque você ganha 600 conto para não fazer nada, e você ganha 1.200, não sei quanto é o salário mínimo agora, 1.200, 1.250, alguma coisa assim, pra trabalhar. Tem gente que consegue viver com 600 conto e fala, eu não vou trabalhar, pra que eu vou trabalhar? Vou viver de auxílio. Então, é uma das formas. Seguindo aqui. Após essa digressão bastante prolixa dentro do campo da epistemologia, ainda bem que o Hope reconhece isso, porque, meu Deus do céu, Hope, você pegou pesado na nerdada aqui, rapaz. Fritei o cérebro pra explicar pra vocês. Eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou, comenta aí, que eu vou tentar explicar com o maior prazer. Voltemos à discussão da engenharia social do socialismo. Essa digressão foi necessária para refutar a alegação do empirismo-positivismo, que se fosse verdadeira teria salvado o socialismo, de que nada de categórico pode ser dito sobre qualquer regime, contra qualquer regime político, na medida em que só a experiência pode revelar as consequências reais de certas políticas. Contra essa perspectiva, eu mostrei que o empirismo claramente parece contradizer a intuição. Segundo a intuição, a lógica é mais fundamental do que a experiência e também é o reconhecimento sobre as coisas reais. Além disso, o empirismo-positivismo acaba por ser autocontraditório, uma vez que ele mesmo deve pressupor a existência do conhecimento a priori como conhecimento real. Realmente existe um acúmulo de conhecimento positivo a priori que deve ser pressuposto de cada pessoa que experimenta e age, pois ela sabe o que significa agir e que isso, provavelmente, não pode ser refutado pela experiência, como a própria tentativa de fazê-lo pressuporia a validade daquilo que foi contestado. Ou seja, o Hope colocando aqui, que você não consegue refutar essa parte de que você sabe que você vai ter uma ação pela experiência, então você não precisa testar isso porque basicamente você já sabe disso, é um conhecimento tácito, vamos colocar assim. A discussão nos leva a uma conclusão que pode ser resumida dessa forma. A experiência não bate a lógica, mas o contrário é verdadeiro. A lógica melhora e corrige a experiência e nos diz quais tipos de experiência nós possivelmente teremos e quais são o resultado de uma maneira turva e, portanto, seria melhor qualificá-las de sonhos ou de fantasias do que de experiência sobre a realidade. É o sonho molhado socialista, fazer uma revolução. Eles quase conseguiram estar na Venezuela. A Venezuela passou o Haiti, inclusive, recentemente, é o país mais pobre da América Latina. Já deve estar com uns 97, 98% das pessoas na miséria, ou seja, a igualdade já quase chegou. Só que nunca vai chegar, porque aqueles 1, 2% é sempre os vagabundos dos políticos, né? Que eles nunca vão estar na miséria, né? O Maduro, ele... Enquanto o povo tava passando fome na rua e jogando dinheiro fora, porque virou papelzinho colorido lastreado de honestidade político, ele tava dando rolê lá fora, comendo com um cara que é ridiculamente caro, um chefe ridiculamente caro, carne, enquanto o povo dele matava animal para comer. Então, a tal igualdade socialista ela nunca vai conseguir, porque ainda tem os socialistas que estão no poder, né? Enfim, seguindo aqui. Com a confiança restabelecida na solidez dos fundamentos sobre os quais foi construído o argumento econômico contra o socialismo, é agora possível fazer uma crítica franca e direta ao socialismo de engenharia social. Uma crítica novamente lógica, esboçada sobre um conhecimento a priori, a demonstrar que os objetivos pretendidos pelo socialismo de engenharia social nunca podem ser alcançados pelos meios que propõe, uma vez que estariam em contradição com esse conhecimento. A crítica seguinte agora pode ser breve, na medida em que a ideologia da engenharia social, a parte da sua metodologia empirista positivista que se provou defeituosa, realmente não é diferente das outras versões do socialismo. Portanto, a análise realizada nos capítulos anteriores sobre o socialismo marxista, social-democrata e conservador também encontra aqui a sua aplicação. Ou seja, o que o Hope está querendo dizer? Basicamente, todo o rolê que ele deu até agora foi só para poder tirar da frente a discussão filosófica e epistemológica da frente para chegar no socialismo. Ele ainda não bateu no socialismo de engenharia social, ele só bateu na metodologia empirista que baseia o socialismo de engenharia social. Ou seja, desde o começo do capítulo, que se eu não me engano é na página Não, é menos. Na página 97 até a 119, ou seja, nessas 22 páginas, perdão, ele só bateu nisso. Agora ele vai bater no socialismo. Então vamos ver o que ele vai falar. Isso se torna claro quando as regras de propriedade do socialismo de engenharia social são demonstradas. Em primeiro lugar, os usuários proprietários dos recursos escassos podem fazer o que quiserem com eles. Mas, em segundo lugar, toda vez que os resultados desse processo não forem os desejados pela comunidade de engenheiros sociais,
isto é, aqueles que não são proprietários usuários das coisas em questão e que não possuem títulos contratualmente adquiridos, eles têm o direito de interferir no procedimento dos verdadeiros usuários proprietários e determinar os usos desses meios, restringindo desse modo os direitos de propriedade. Você quer um exemplo disso aqui de engenharia social? É a tese que, tipo assim, eu não vou discutir aqui a validade dessa tese, só vou discutir a consequência da aplicação dela. Aquecimento global. O aquecimento global é causado, supostamente, pelo peido das vacas. E sim, isso é uma hipótese que eles levantam. Válida ou não, não vou discutir a validade dela. Vamos presumir, para fins do argumento, que sim, de fato, há uma causa, há uma causalidade. Então, portanto, o que as pessoas devem fazer? As pessoas devem consumir menos carne, porque, consequentemente, você vai ter menos vaca sendo demandada, menos vaca peidando, faz menos buraco na camada de ozônio, o planeta para de aquecer. E aí você tem uma redução no consumo de carne, é desejável. Mas eu tenho aqui um pasto com sei lá quantas 1000 vacas, 1000 bois para poder fazer carne. Você vai ter que reduzir, você vai ter que matar um pouco desse gado aí porque não pode. É um exemplo de interferência. E assim, de novo, não discutir se o aquecimento global existe ou não. Não é o objetivo desse vídeo. Vamos lá. Além disso, a comunidade de engenheiros sociais tem o direito de determinar unilateralmente qual é ou não o resultado preferido. E, dessa forma, restringir os direitos de propriedade dos proprietários naturais onde, quando e na medida em que julgar necessário para produzir um resultado específico. Por exemplo, reduzir a emissão de gás carbônico, reduzir, enfim, qualquer coisa. Tem várias teses. Basicamente, esse socialismo socialismo verde, né, vamos colocar assim, é muito bom nesse aspecto para reduzir a agressão à propriedade, vamos colocar assim. Nesse aspecto ele faz isso muito bem. Sob essas regras de propriedade, compreende-se de uma vez só que, embora o socialismo de engenharia social permita uma implementação gradual de seus objetivos sobre um grau apenas moderado de intervenção nos direitos de propriedade dos proprietários naturais, uma vez que o grau de cerceamento dos seus direitos é determinado pela sociedade, os engenheiros sociais, a propriedade privada é, em princípio, abolida e a iniciativa produtiva das pessoas se realiza sob a ameaça de uma expropriação crescente ou até mesmo total dos proprietários privados. Nesses aspectos, não há diferença alguma do socialismo social-democrata e do socialismo conservador para a versão socialista de engenharia social. A diferença é novamente reduzida à psicologia social. Enquanto o socialismo marxista, redistributivo e conservador quer atingir o objetivo geral determinado antecipadamente, de igualdade ou de preservação de uma determinada ordem, o socialismo de engenharia social não tem nenhum projeto desse tipo. Sua ideia é em promover intervenções pontuais e sem princípios. Uma engenharia social flexível feita em etapas. Assim, o socialista engenheiro é aparentemente muito mais aberto à crítica, a alterar a resposta às novas ideias. E essa atitude certamente seduz muitas pessoas. Essa atitude certamente seduz muitas pessoas que não estariam dispostas a aceitar qualquer das outras formas de socialismo. Por outro lado, porém, e isso também deve ser mantido em mente, não há quase nada, incluindo até mesmo as coisas mais ridículas, os quais alguns engenheiros sociais não gostariam de testar em seus semelhantes, que eles consideram como grupo de variáveis a serem tecnicamente manipulados como peões no tabuleiro de xadrez, através da estipulação de estímulos corretos. Ou seja, os caras são basicamente uns malucos, os caras querem moldar a sociedade ao modo deles. E a gente já viu muita gente falando isso, né? Tipo, esses loucos aí falando pra comer mais inseto, enfim. Eles querem transformar o humano em, sei lá, em sapo, talvez, que come inseto, não sei. Ou um pássaro que come insetos também, coisa nojenta. Em todo caso, uma vez que o socialismo de engenharia social não difere, em princípio, de quaisquer outras versões do socialismo, naquilo que implica em redistribuição dos títulos de propriedade dos usuários e contratantes dos recursos escassos para os não usuários e não contratantes, também aumenta o custo de produção e leva a uma redução na produção de riqueza. Isso é necessariamente assim e ninguém precisa experimentar previamente para chegar a essa conclusão. Essa conclusão geral é verdadeira independentemente do rumo específico que a engenharia social pode tomar. Digamos que a comunidade de engenheiros sociais não aprova que algumas pessoas tenham uma renda baixa e decide, então, fixar o salário mínimo acima do nível atual praticado no mercado. Inclusive, eu vou fazer um vídeo sobre isso hoje, tá? Vai sair ainda hoje. Vou entrar em muitos detalhes aqui. 117 aqui. Sobre os efeitos do salário mínimo também. E Brose e Milton Friedman. The Minimum Wage, quem o pays, ou seja, o salário mínimo quem paga. Referenciando um livro aqui do Milton Friedman.
Especificadamente vou falar sobre o PL da enfermagem, que o Bolsonaro sancionou e as consequências disso. Então, mais tarde sai aí no canal. A lógica diz que isso resulta numa restrição dos direitos de propriedade dos empregadores e dos empregados que não estão mais autorizados a iniciar certos tipos de acordo mutuamente benéficos. A consequência é, e deve ser, o desemprego. Em vez de receberem o salário mais baixo de mercado, alguns não irão receber nada, na medida em que alguns empregadores não poderão pagar os custos adicionais ou contratar tantas pessoas quanto estariam dispostos a contratar a custos mais baixos. Os empregadores serão prejudicados na medida que só podem empregar pouca gente e o processo de produção, consequentemente, será menor em termos relativos. E os empregados serão prejudicados, pois em vez de alguma renda, mesmo baixa, eles agora não terão renda alguma. Não pode ser demonstrado a priori quem, empregado ou empregador, irá sofrer mais com essa situação, exceto que a mão de obra específica dos empregados tem valor relativamente mais baixo no mercado e são aqueles empregadores que contratam esse tipo de trabalhador. No entanto, sabendo a partir da experiência, por exemplo, que mão de obra de baixa qualificação é particularmente frequente entre os jovens, negros, mulheres e pessoas mais velhas que querem reingressar no mercado de trabalho após um longo período de trabalho doméstico, etc., pode-se prever com certeza que esses serão os grupos atingidos de forma mais grave pelo desemprego. E, na verdade, o próprio fato de que o problema que a intervenção no início supostamente pretende resolver, a baixa renda de algumas pessoas, está agora ainda pior do que antes e poderia ter sido conhecido a priori, independentemente de qualquer experiência. Hope demolindo a tese do salário mínimo aqui. Enganado pela errônea metodologia empírica, pensar que tudo isso tem que ser primeiro testado porque de outra forma não se poderia saber não é apenas uma fraude científica, como toda ação baseada em fundamentos intelectuais mal concebidos, também é extremamente oneroso. Analisando ainda outro exemplo, a comunidade de engenheiros sociais não gosta do fato que os preços dos aluguéis de casas e apartamentos são tão altos quanto são e, portanto, algumas pessoas não são capazes de viver tão confortavelmente quanto achavam que deveriam. Consequentemente, é aprovada uma legislação para controlar o preço dos aluguéis que estabelecem valores máximos que se pode cobrar para determinados imóveis. Nota 118 aqui. Sobre os efeitos dos controles de aluguel, também CBOD, Rent Control, T.P. Foley e Hayek também, Controle de Renda, um Paradoxo Popular. Enfim, vou referenciando alguns livros aqui. Este é o caso, por exemplo, da cidade de Nova York ou numa escala maior de toda a Itália. Novamente, sem precisar aguardar pelas consequências de se tornarem reais, já se sabe o que vai acontecer. A construção de novos apartamentos irá decrescer, assim como os lucros do investimento serão mais baixos. Com relação aos apartamentos antigos, haverá uma carência imediata, assim como aumentará a procura por esses imóveis e os preços dos seus aluguéis, sendo baixos, irão subir. Alguns apartamentos mais antigos não devem nem mais ser alocados, caso os preços fixados para os aluguéis sejam tão baixos que a locação nem sequer cobriria o custo de deterioração de se viver e usar o imóvel. Haveria assim uma enorme escassez de habitação juntamente com milhares de imóveis vazios, e a cidade de Nova York e a Itália nos fornecem ilustrações exatas desse problema. Isso também está acontecendo em Berlim, tá, nos anos atuais, na Alemanha de maneira geral, especialmente Berlim. E não haveria nenhuma forma de escapar dessa situação, como não se investiria na construção de novos apartamentos. Além do mais, o aumento da escassez resultaria em inflexibilidades muito onerosas. Enquanto as pessoas que felizmente tinham conseguido os imóveis com aluguéis a preços baixos, estariam cada vez mais relutantes para se mudar novamente, apesar do fato que, por exemplo, o tamanho da família normalmente muda durante o ciclo da vida, e, portanto, surgiriam diferentes necessidades em relação à moradia e também poderiam aparecer diferentes oportunidades de trabalho em outros lugares. E, portanto, ocorre um enorme desperdício da área de locação quando, por exemplo, os idosos que ocupam ambos apartamentos que tinham o tamanho adequado quando os filhos ainda viviam com eles, mas que agora são muito grandes, ainda não se mudaram para apartamentos menores porque não há nenhum disponível. E as jovens famílias que estão em busca de imóveis maiores não conseguem encontrá-los porque esses lugares não estão desocupados. O desperdício também ocorre porque as pessoas não se mudam para lugares onde existe uma maior demanda por suas qualificações profissionais ou gastam muito tempo percorrendo longas distâncias apenas porque não conseguem encontrar um lugar para viver onde há trabalho ou só podem encontrar acomodações com um aluguel de valor muito mais alto que aquele de valor mais baixo fixado que elas atualmente pagam. Claramente, o problema que os engenheiros sociais queriam resolver ao introduzir a legislação de controle de preços dos aluguéis
se tornou muito pior do que antes e o padrão geral de vida declinou em termos relativos. Mais uma vez, tudo isso poderia ter sido conhecido a priori. Para o engenheiro social, no entanto, enganado por uma metodologia empírico-positivista que diz a ele que não há maneira de conhecer os resultados a menos que as coisas sejam realmente testadas, essa experiência provavelmente só irá definir o cenário para a próxima intervenção. Talvez os resultados não fossem exatamente o esperado porque se esqueceu de controlar alguma outra variável importante e agora deve seguir em frente e descobri-la. Mas como demonstrarei neste capítulo, há uma forma de saber previamente que nem o primeiro, nem qualquer dos atos subsequentes da intervenção jamais atingirão seu objetivo, pois todos resultam em uma interferência nos direitos dos proprietários naturais das coisas pelos não usuários e não contratantes. E aqui ele referencia o Mises no livro Intervencionismo, que eu tenho ele aqui, inclusive. Um dia eu pretendo fazer a leitura comentada dele também. Para compreender essa questão, é necessário apenas voltar ao raciocínio econômico correto. Perceber a natureza epistemológica singular da economia como uma ciência priorística da ação humana, que se assenta em fundamentos cuja própria negação deve pressupor a sua validade, e reconhecer, por sua vez, que uma ciência da ação fundada numa metodologia empírico-positivista é tão infundada quanto a afirmação que se pode ter e comer o bolo ao mesmo tempo. E com isso, o Hope encerra o capítulo 122. Eu também vou fazer alguns breves comentários aqui acerca dessa questão do aluguel. Como vocês podem ver, de fato, é um bom exemplo. Nova York, a Itália, não sei se ainda está assim na Itália, porque, de novo, esse livro é dos anos 80. Berlim hoje está assim, é um exemplo. Mas é isso aí. Eu queria agradecer a todo mundo que assistiu esse vídeo. Vou parar por aqui, já ficou bastante longo. Quis terminar em 2 partes. Sigam o canal, se inscrevam, chequem os links na descrição, isso ajuda a engajar outras redes. Se você gostou do projeto, considere apoiar ele através de Bitcoin, Nano e Shitcoin, moeda estatal. Mas é isso aí. Por esse vídeo é isso. Até domingo, que é quando eu volto com o capítulo 7. Agradeço a todos que assistiram. Tchau, tchau.